Por fim, quando a gente compara as plantas C3 e C4 em termos de saturação na luz, as plantas C3 elas se saturam com 400 a 500 micromol por metro por segundo de intensidade luminosa, de radiância, enquanto que as plantas C4, alguns livros consideram que elas não se saturam e alguns livros informam, né, que elas podem chegar a utilizar, né, a continuar produzindo, realizando o processo fotossintético até 2.000 micromols por metro por segundo de irradiância. O ponto de saturação luminoso ele ocorre quando o aumento na intensidade luminosa não vai corresponder ao aumento na taxa fotossintética. Essa figura aqui ela mostra então a taxa fotossintética em função da intensidade luminosa. Observem aqui que essa linha vermelha representa uma espécie C3 e essa outra linha representa uma espécie C4. Então, com o aumento da intensidade luminosa, observa-se que a planta C3 aumenta a sua taxa fotossintética até determinado ponto. A gente observa aqui então ó, que o aumento da intensidade luminosa começa a não resultar mais no aumento da taxa fotossintética. Então, aqui a planta C3 atingiu o ponto de saturação dela. Isso ocorre, gente, porque a planta C3, vocês já devem até estar cansados de tanto eu falar isso. Ela tem uma enzima que é prejudicada em condições de altas intensidades luminosas. Por quê? Porque nessa condição a planta C3 ela vai tender a fechar o estômago, isso atrapalha a entrada do gás carbônico, atrapalha a saída do oxigênio, né? E favorece então a ação da rubisco como uma enzima oxigenada, né? Então ocorre o processo fotorrespiratório. Lembre-se, né, quando a gente fala de fotossíntese líquida em planta C3, a equação é fotossíntese produzida, fotossíntese total, menos o que é gasto no processo respiratório e menos o que é gasto aqui no processo fotorrespiratório. Então, a fotorrespiração ela vai atrapalhar a fotossíntese líquida nas plantas C3. Já nas plantas C4, a gente observa que com o aumento da intensidade luminosa, ela vai respondendo crescentemente à sua taxa fotossintética, muito superior, né, quando comparado aqui com a planta C3, até chegar no ponto de saturação bem alto. Nessa figura aqui, para essa espécie, né, 1.600 micromol por metro segundo por metro quadrado por segundo, né, de irradiância. Então, as plantas C4 elas têm duas vantagens. Sobre a alta saturação luminosa, isso significa que a fase fotoquímica ela vai ocorrer de forma mais rápida, então tem mais ATP e NADPH disponível. Esse ATP e esse NADPH eles são usados lá na fase bioquímica para produzir açúcar. Para produzir açúcar precisa de gás carbônico disponível. E as plantas C4 elas têm toda essa condição de disponibilidade. Por quê? Por causa da pepicase, que é uma enzima que tem alta afinidade por gás carbônico, e por causa do mecanismo de concentração de CO2 lá nas células da bainha. Então, mesmo que elas estejam com os estômatos parcialmente fechados, sobre condição de alta intensidade luminosa, como a pepicase tem alta afinidade com CO2, então qualquer CO2 que esteja disponível ela vai capturar e vai ocorrer esse mecanismo de concentração de CO2 lá nas células da bainha. Então a taxa fotossintética nessas plantas sempre vai ser alta, sempre vai ser beneficiada quando se fala em altas intensidades luminosas. E é importante a gente comentar também, né, sobre o ponto de compensação luminoso, que a gente pode observar também nesse gráfico. Então, o ponto de compensação luminoso ele vai ocorrer quando a fotossíntese líquida é igual a zero. Então, esse é o ponto de compensação luminoso. Então, a gente observa que em planta C3, o ponto de compensação luminoso ele é menor quando comparado com as plantas C4. Então, significa que as plantas C4 elas precisam de uma intensidade luminosa maior para compensar o que é gasto no processo respiratório quando comparado com as plantas C3. Isso ocorre porque planta C3 possui uma taxa respiratória menor
e também porque as plantas C4, vocês devem lembrar que eu comentei anteriormente que elas gastam uma quantidade maior de ATP quando comparado com as plantas C3 lá na fase bioquímica, na fase de carboxilação, né? Já que as plantas C4 elas possuem dois ciclos, né? O ciclo C3 e o ciclo C4. Então essa demanda energética maior exige uma maior intensidade luminosa para que ela consiga então realizar essa compensação. Bom, então vamos ver agora como ocorre a fixação do gás carbônico nas plantas CAN. O processo ocorre em dois momentos distintos, durante a noite e durante o dia. Então, durante a noite, as plantas CAN ficam com os estômatos abertos e durante o dia elas ficam com os estômatos fechados. É importante comentar que todo o processo ocorre somente em um tipo de célula, que são as células do mesófilo. Então, assim como ocorre nas plantas C4, nas plantas CAN, o gás carbônico ele se une com fosfenolpiruvato por meio da enzima pipicase, fosfenolpiruvato carboxilase. Essa união gera o oxalacetato, que se converte no composto denominado de malato. O malato é então armazenado dentro do vacúolo da célula na forma de ácido málico. E é por isso que as plantas recebem esse nome, né, de plantas CAN. O ácido está relacionado, né, ao ácido málico que é armazenado aqui nas células do vacúolo. Lembrando também que CAN é um termo em inglês, né, que no português seria plantas MAC. Em alguns livros vocês vão ver escrito assim. Então, durante a noite, o objetivo da planta é armazenar o gás carbônico na forma de ácido málico dentro do vacúolo. O outro processo ele ocorre durante o dia por causa da dependência da fase bioquímica dos produtos da fase fotoquímica, ATP e NADPH. Então, durante o dia, o malato ele é retirado do vacúolo, ele é descarboxilado e aí o gás carbônico entra aqui no ciclo de Calvin, né, para que ocorra a produção de açúcares utilizando os produtos da fase fotoquímica, ATP e NADPH. E o que sobra, né, após a descarboxilação do malato é o piruvato, que vai ser utilizado aqui para regenerar o fosfoenolpiruvato. Esse tipo de metabolismo ele ocorre em plantas que vivem em condições com restrições hídricas, né? Por isso, então, que durante o dia os estômatos ficam fechados para evitar a perda de água, né? E garantir a sobrevivência dessas plantas. Aqui a gente tem alguns exemplos de plantas com metabolismo CAM. Então, os cactos realizam esse tipo de metabolismo, as orquídeas, o abacaxi, a flor de cera, a espada de São Jorge, são espécies que estão adaptadas então a condições com restrições hídricas e realizam esse tipo de metabolismo. E aqui nós temos a comparação dos três tipos de mecanismos de fixação de CO2. Então, aqui nas plantas C3, pode ser utilizado tanto o gás carbônico como o oxigênio, já que a enzima ela tem afinidade pelos dois compostos, isso vai depender da concentração. E aí ocorre somente aqui o ciclo C3, produz então açúcar. Na planta C4 entra somente o CO2, já que a enzima presente aqui na célula do mesófilo ela tem alta afinidade por esse composto. Primeiro ocorre aqui então o ciclo C4, depois aqui nas células da bainha ocorre o ciclo C3, produzindo então açúcar. E nas plantas CAN, o processo ocorre somente nas células do mesófilo, uma parte durante a noite, e durante a noite então ocorre o ciclo C4, com a entrada somente de CO2, já que a enzima que atua aqui é a pepicase, e durante o dia ocorre o ciclo C3 e produz-se então a glicose.